Hoje eu estou recebendo a doutora Edilene Gualberto, que já é de casa, está sempre por aqui, e eu fiz um apanhado de perguntas que vocês me mandam aqui nos comentários. Chamei a doutora então para a gente responder tudo. Vamos lá, espero que eu esteja à altura de todas essas perguntas e que a gente consiga levar boas informações aí para os inscritos. Ana, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, doutora. Se você não viu o vídeo anterior, tá sensacional. A gente fala sobre as mudanças todas que estão acontecendo aqui em Portugal, que aconteceram, continuam acontecendo, tem mais mudança aí prevista para vir. Sim. Então tá bem completão, num vídeo só, esse resumo de tudo que é Portugal hoje. E eu trouxe aqui então muitas perguntas de seguidores. Vou começar com a do Luciano. Olha, vou com visto de procura de trabalho e com carta convite para ficar na casa de um amigo português. Ele vai dar estadia aí até o ano que vem, até julho de 2025. Ele vem em novembro de 2024, faz as contas todas aí. Ele pergunta, mesmo assim, eu devo comprovar a renda exigida para ir para Portugal? Para pedir o visto, então, de procura de trabalho com uma carta de um amigo português. Tá, vamos lá. Toda vez que a gente fala do meio de subsistência, dos valores, a gente tem que lembrar de duas fases. Uma que é a do visto e outra que é do pedido de autorização de residência. Então as pessoas precisam sempre lembrar disso, porque às vezes as pessoas me perguntam sobre dinheiro e aí eu falo assim, mas você está referindo a quê? Ao pedido do visto ou a quem está aqui? Então, considerando que eu imagino que esse esteja perguntando para pedir o visto, então assim, se ele for de país da língua portuguesa, pelo acordo da CPLP, hoje, se você tiver um responsável, ele pode suprir o valor mínimo do visto, que o de procura de trabalho são os 3 salários mínimos portugueses. Agora sim, é importante ter muita atenção, porque se você não tem, você vai ter que provar que o seu amigo tem. E aí muita gente não se sente confortável de falar para o amigo, olha, manda para mim o seu imposto de renda, que é o IRS aqui em Portugal, manda para mim os seus recibos de vencimento, que são os olerites, e manda para mim o extrato da sua conta provando que você tem esse dinheiro. Está na lei que eu preciso mandar isso, Ana? Não. Mas como nós falamos no vídeo anterior, tem algumas coisas que não precisa estar escrito. Se eu digo para você, você tem um responsável, você pode estar isento, como é que eu provo que esse responsável tem condições? Então, para esse caso, uma sugestão minha, e é uma opinião do meu profissional, eu posso ter diversos colegas que pensem diferente, mas do meu profissional eu só faço com a carta convite para o valor mínimo provisto se eu provar que a pessoa que convida, que o responsável tem condições. Entendi. Então, e serve o termo de responsabilidade, essa carta convite, serve tanto um amigo português quanto uma pessoa, um familiar, um amigo brasileiro ou de qualquer nacionalidade que tenha autorização de residência. Desde que esteja legalizado no país. É isso. Pode convidar, então, e aí a pessoa que vai amigo pedir pode ser italiano. Não tem problema. Que está legalizado aqui, então não tem problema. Pode ser, mas eu juntaria esses outros documentos deste amigo. Então, vamos aproveitar que a senhora falou aí, isso pro visto. Pro visto. Chegou aqui, veio com visto, não vai fazer RCPLP, ou seja, não vai ali no portal, então ele vai continuar aí para entrevista na AIMA. O que ele vai ter que apresentar lá? Ele vai ter que apresentar questão de comprovante ou essa carta vai valer? Os comprovantes aqui dependem do tipo de visto. Já para entrevista aqui, não adianta você ter um responsável que não seja do seu grupo familiar. Então eu vou passar a entrevista, olha, meu amigo vai me sustentar? Não, peraí. Então assim, ou você é um menor, depende dos pais, ou você é um maior estudante que ainda depende dos pais, e aí tem as regras. Para essa questão da subsistência ser feita por alguém, aí você tem que entender as regras. Estando aqui, o visto de procura de trabalho, por exemplo, o que ele exige? Um contrato de trabalho em que você ganhe pelo menos um salário mínimo português. Com isso você prova a sua subsistência. Não prova se você tiver família. Você ganhar um salário mínimo, mas tem mais a esposa, mais filho.
Aí não vai ser suficiente para um futuro reagrupamento familiar. Agora, para você, o mínimo é esse. Agora, o nômade digital tem outro mínimo. O rendimentos próprios vai ser um salário mínimo também sozinho, mas mais se tiver família. O estudante vai ser outra coisa, vai depender se é CPRP, outra documentação. se não é CPRP, se está no alojamento estudantil, se não está no alojamento estudantil. Então, aqui em Portugal é um outro processo. Entendi, perfeito. Vamos falar agora sobre outro tipo de visto. Olha, o Pietro Ribeiro, ele fala: Ana, você sabe me dizer quais documentos eu precisaria para trabalhar meio período quando chegar em Portugal indo com visto de estudante? Ele até cita assim, ó, porque eu vi que antigamente precisava avisar o CEF, mas agora eu não sei quais são os requisitos e não acho nada sobre isso. Doutora, ainda pode trabalhar tendo visto de estudante, chegando com visto de estudante? É possível trabalhar em Portugal? Sim. O que acontece? Naquela leva de mudanças que teve há quase 2 anos atrás, que vieram os vistos novos, que foi quando o governo promulgou a lei e falou do procura de trabalho, acompanhamento familiar e visto de nômade digital, também teve a mudança para o estudante. A permissão de trabalhar sem precisar de autorização da AIMA hoje. Então, hoje o estudante é livre para o trabalho. Qual é a ênfase que o governo dá? De que você não pare de estudar para trabalhar. A sua prioridade é o estudo. A sua prioridade é o estudo. Mas você é livre, você não precisa mais pedir autorização e as empresas não precisam mais se preocupar com isso. Não, nenhum comunicado mais. Agora, e por que é? O governo vai ficar te fiscalizando ao longo... eu vim fazer uma licenciatura de 3 anos, consegui uma autorização de residência de 3 anos, o governo vai me fiscalizar? Não vai. Não vai, você vai ter sua autorização válida. Mas o que vai acontecer quando você for renovar? A sua renovação de estudante para trabalho, ela vai depender da conclusão do curso. Você concluiu o curso? Então agora você tem um novo artigo que eu vou te dar aí um período para conseguir um trabalho e continuar no país. Então esse é um problema de quem não conclui o curso. Pode ser que daqui a 1 ano eles nem olhem mais isso, com todas essas mudanças, e eles já renovem. Falou, olha, eu era estudante, comecei a trabalhar, agora terminei meu curso e já renova para trabalho. Mas o que a legislação diz é que você precisa concluir o seu curso para você poder trocar a sua forma de autorização de residência. Entendi. Então eu acho muito importante quem veio como estudante continuar estudando, ainda que concilie as duas coisas. Certo. Então, no caso aí do Pietro, que ele quer trabalhar enquanto estudar, pode fazer isso. Pode ser meio período ou até o período inteiro, se ele cursa à noite, por exemplo, né? Não tem problema. Sim. Às vezes é um mestrado, 2, 3 vezes por semana, aos sábados. Exato. Tem o restante livre. Perfeito. Tá aí, Pietro. Agora, olha, aventura em Portugal. Chegou em Portugal agora, recentemente, 18 de agosto, então seja muito bem-vindo. E veio com visto de estudo também. O agendamento tá só para janeiro de 2025, lá na AIMA, né, para passar na entrevista. E quer saber se pode viajar pela Europa antes de sair a autorização de residência. Chegou agora. Ok, então vamos lá. A questão da fronteira, a Ana domina mais do que eu. Vou precisar de ajuda dela aqui. Mas assim, enquanto o visto estiver válido, ele vai poder apresentar em qualquer desses países. Falou, olha, eu sou uma pessoa com visto para residir em Portugal. Vai apresentar o visto e vai saber que durante aqueles 120 dias está válido e ele deve conseguir entrar em quase todos os países sem problema. Agora, se o visto não estiver válido, ele vai ter que analisar a questão do turista. Olha, eu cheguei aqui em Portugal agora, só que o meu visto já estava vencendo. Meu visto vencia dia 26 e eu entrei 25. Só que entrando 25, para a maioria dos países, você está dentro do prazo de turista. Sim. Então, ainda que o visto não esteja mais válido, ele vai estar dentro do prazo de turista. Só que aí vai depender de cada país. Se é brasileiro no espaço Schengen, eu tenho 90 dias a cada 180. Então, por 90 dias, eu consigo. Passou 90 dias e eu não tenho um visto válido, eu acho que é arriscado. Sim, Vai arriscar nas fronteiras, nas imigrações, e aí é um risco. E qual é o problema maior? Porque aqui em Portugal você pode esperar. Mas em outros países você é deportado, porque para lá você não tem vínculo nenhum.
Exato, é isso. Olha, aventura em Portugal, eu também recomendo isso. Chegou agora em agosto. Então você tem 3 meses aí que você pode circular aqui nos países do espaço Schengen tranquilamente com o seu passaporte. Você está ali dentro do período de turista, né? Porque qualquer um desses países eles vão olhar qual o dia que você deu entrada. No caso, você deu entrada agora, dia 18 de agosto. Então, 3 meses aí tá certo que você pode. Depois disso já começa a ficar mais complicado e a gente aconselha que aguardar a autorização de residência. Que aguarde. E claro, depende do país. Né? Não é dentro da Europa que eu quero viajar, eu quero ir para um outro país. Aí você vai ter que ver as regras desse outro país. E até mesmo as regras aí do visto específico, né? Para ficar entrando e saindo de Portugal, não correr o risco de dar algum problema. Porque o seu visto de residência tem direito a 2 entradas. Não pode ficar, eu vou e volto. O visto de estada temporária a gente tem múltiplas entradas. O visto de residência tem direito a 2 entradas em Portugal. Você pode entrar uma vez, sair e entrar mais uma. Quando você está com visto. Depois que tem autorização de residência, aí você pode passear com mais frequência. Lembrando que também tem um prazo, né? 6 meses, você não pode ficar fora de Portugal, para algumas autorizações de residência, né? Depois quando você tiver autorização de residência, você pode estar fora de Portugal por 6 meses consecutivos ou 8 meses interpolados, indo e voltando. Sua autorização é de 2 anos, você só pode ficar 6 meses consecutivos fora no prazo de 2 anos. Exato. Ou 8 interpolados em 2 anos. Pois é, então Você perde tudo automaticamente aí. sua autorização se passar. Eu não tenho visto processos automáticos. Mas é um risco na hora da renovação. Se a AIMA quiser consultar, ela tem como consultar a imigração e vai ver que você ficou mais tempo fora e pode recusar uma renovação. Eu tenho visto muitos casos assim de ARCPLP, de gente que entrou aqui com a manifestação, fez a manifestação de interesse, foi para o Brasil, desistiu de Portugal. Quando liberou a questão da RCPLP lá do Brasil, fez o pedido, só que nunca veio. Ou foi para Portugal e já tá para o Brasil e já está há muito tempo por lá. Passou desse tempo de 6 meses. Há um risco aí de ser barrado na imigração, por exemplo, na hora de voltar. Já atendi muita gente de caso assim. Aí fala, mas eu tirei a R da CPLP. Eu falei, em tese você tem um documento que te legaliza e que te permite entrar. Só que a imigração tem controle. Exato. Se ela acessar e vai falar, não, mas como é que você pegou essa R da CPLP que você não estava aqui? É um risco. Exatamente. É um risco. Bom, vamos para a próxima pergunta, que ainda tem várias aqui, olha. A Maria Selene fala, indo com visto de trabalho é mais fácil pegar o cartão de residência? A autorização de residência? O visto é sempre a única e melhor forma de conseguir a autorização de residência. Apesar de Portugal ter criado várias exceções ao longo dos anos e antes ter a manifestação de interesse, inclusive, a forma legal de você viver em outro país é através do visto, não só em Portugal. Então o visto é sempre. Agora, qual visto? Aquele que for do seu perfil. Aquele que vier com agendamento da entrevista vai ser o mais rápido. Não digo que é o melhor ou que é o pior, mas é o mais rápido. O que não tiver agendamento é uma questão de esperar o agendamento. Estou há muito tempo esperando esse agendamento. Então hoje as pessoas têm entrado com a medida judicial para conseguir este agendamento. Eu tenho algumas reticências com a medida judicial por passar na frente de tantas pessoas, mas é a única forma que hoje na assessoria eu dou resposta para os meus clientes. É com a medida judicial. Tem funcionado. E tem funcionado. Tem funcionado. Quando a AIMA sabe da ação, ela nem espera ser intimada pelo juiz. Ela já leu o agendamento para você. Então, é nesse sentido. Mas qual vai ser mais rápido? Aquele que você tiver a entrevista. Não tem a entrevista. Vai entrar e vai demorar? Vai entrar e vai demorar, como tantos estão demorando. E eu costumo dizer que nós não somos melhores do que ninguém. Por isso era a minha resistência com a ação. Porque eu não tenho que passar na frente daquele que entrou há mais tempo. Enfim, mas culminou em tudo isso. Então, pode ser que você tenha que entrar e esperar. Pode ser que você tenha que entrar e entrar com uma ação. Pode ser que você chegue e a AIMA abra vaga. Como era no passado. Cada 3, 4 meses abria e a gente agendava. Depois acabou.
Então, não dá para saber, mas o visto é sempre a melhor garantia de ter autorização de residência. Certo. Vamos para a próxima, então. Ó, o Adailton César, ele fala: fiz a manifestação de interesse, tirei NIF, NIS, abri conta no banco, mas tive que ir ao Brasil. Estou no Brasil atualmente e ele pergunta, então, se ele pode tirar um visto de trabalho, se essa questão de já ter tido a manifestação de interesse, os documentos pode atrapalhar no visto. Eu costumo dizer que tudo é um risco e depende de quem vai analisar o pedido do visto. Sempre. Se você pegar alguém que vai fazer análise no consulado e esse analista olha e fala assim: essa pessoa já ficou ilegal no país, por que eu vou dar um visto para ele? Pode recusar, por qualquer motivo. Mas hoje, da forma como as coisas têm corrido em Portugal e a forma como as coisas têm corrido com os vistos, eu vejo com bons olhos a pessoa que é sincera no pedido de visto e diz: faz a sua carta de motivação, explica que já viveu em Portugal, que na época fez a manifestação de interesse, que não tinha conhecimento de outras formas, mas que precisou voltar por algum assunto específico, mas que a vontade de viver em Portugal permanece, que esse sonho de construir uma vida por mais tempo existe e que por isso está pedindo visto de procura de trabalho, hoje com mais maturidade, hoje com mais conhecimento, com mais consciência, preenchendo todos os requisitos, fazendo um pedido muito coerente, juntando toda a documentação necessária. Eu acho que tem grandes chances, mas nunca podemos dizer que não existe um risco. Para qualquer pedido, né? Não há uma certeza de que vai dar certo, né? Eu, como advogada, já dizia nos meus processos judiciais no Brasil, e digo aqui hoje, toda ação a gente tem 50% de chance de ganhar ou de perder. Porque a gente depende de um terceiro que analisa. Exato. Numa medida judicial, eu dependo de um juiz. E no caso do visto, eu dependo do consulado. E das pessoas que analisam no consulado. Então, a gente sempre depende de alguém. Mas quanto mais completo nós estivermos, quanto mais dentro do perfil nós estivermos, menor o nosso risco de ter indeferido. Exato. E a carta de motivação, então, ainda serve. A gente já falou tanto sobre ela por aqui. Sim. Eu me lembro de fazer a minha cartinha bem caprichada para mostrar o meu objetivo, tudo que aqui eu na queria assessoria, e tudo mais. Na minha assessoria não sai nenhum pedido de visto sem uma carta de motivação. Ela pode fazer muita diferença, né? Porque eu fico imaginando, o agente que chega ali e pega a documentação, ele não vê a sua cara, ele não sabe de nada a seu respeito. Ele só olha tem aqueles papéis. documentos e ele precisa Montar, julgar aquilo. E aí ele pode olhar e falar: não, a ver. De onde que vem esse dinheiro? De onde surgiu isso? Será que essa pessoa tem esse interesse? Assim, não. Eu costumo dizer, não deixe para alguém entender a sua situação e os seus documentos. Explique você. Você é que sabe, né? Qual é o objetivo, o que você quer aqui. O que você quer. Por que você merece o visto? Eu vou pedir um visto de procura de trabalho. Por que você acha que Portugal daria um visto de procura de trabalho para você? Por que você acha que a sua mão de obra é importante para Portugal? Exato. Cerca o máximo ali para você fazer um processo, seu peixe. E tentar ali aumentar essa chance do sim. E por que a gente trabalha tanto? Por que a gente faz tanta assessoria para visto? Porque algumas pessoas não conseguem pôr no papel aquilo que está na mente. E aí o nosso papel na assessoria é esse. Ele falou: olha, você tem tudo isso, então vamos lá. Então traz isso. Não, mas fala mais isso. Mas você não tem aquele outro? Então vamos pôr. E aquele que você me falou lá naquela reunião que você fazia? Vamos pôr. Tudo pode ser válido para o pedido de visto. Exato. Então eu acho que a carta de motivação vai ser muito importante para esse caso, Ana, da pergunta, que diz: já estive, fiz manifestação, estive legal. Já trabalhei. E hoje quero voltar. Explica isso. Explica suas motivações, o que te fez voltar, fazer aquilo. E eu tô fazendo o caminho certinho, que é o que vocês estão me orientando a fazer, então por que não? Né? Eu também acredito, com certeza, se eu estivesse vendo esse processo aí, eu ia falar: não, essa pessoa tá fazendo o correto. Que bom que agora ela pensou e quer vir legalmente. Exato. Agora, doutora, eu fiz uma coletânea de comentários, não são nem perguntas, mas são comentários de pessoas que estão muito descontentes com a situação atual. Então eu vou falar rapidamente aqui, o Felipe Souza, ele fala que está bastante desapontado por causa da legalização, chegou com visto para procura de trabalho, a entrevista foi só 11 meses depois e agora demora para pegar o cartão. Ele está triste e desanimado com a situação. O Renato fala: eu acho uma tremenda falta de respeito com quem aplicou o visto
veio sem um agendamento, ter que pagar advogado para obter um serviço que já seria direito, né, por ter feito a aplicação de forma correta. Enfim, a Annali fala que veio com o D7 sem agendamento, sem expectativa até agora. O Jeff fala que o primo teve o D7 aprovado, mas que diante do caos aí da AIMA, também foi sem agendamento, ele desistiu de Portugal. Enfim, são muitos os casos. Eu achei importante trazer esses comentários, né? Porque eu vejo um desânimo, um descontentamento diante de todas essas mudanças, todo esse caos que está acontecendo. A gente falou bastante no vídeo anterior sobre as mudanças nesse momento em Portugal. Agora, posso incluir ainda que a AIMA entrou agora essa semana na questão de greve das horas Sim. extraordinárias. O governo não chamou para conversar, para definir uma situação sobre isso. O ministro Leitão Amaro, ele coloca a culpa desse caos no governo anterior, diz que vai cuidar aí, a força-tarefa vai começar em setembro. Queria ver muito, assim, a sua opinião, a opinião de uma pessoa que já está aqui há mais de 5 anos, que já viu todo o processo. Está mais difícil agora em Portugal? Qual é a sua visão sobre isso? Qual a mensagem para essas pessoas que estão descontentes com a situação? Assim, Ana, a primeira coisa que eu queria dizer para essas pessoas é que eu tenho total empatia por esse desânimo. E eu compreendo ele perfeitamente. Porque ninguém se organiza por anos, reúne todos os documentos, pede o visto, quer fazer tudo certinho para chegar aqui e ficar, como eu tenho clientes há 2 anos, em que um tem autorização, o outro nunca conseguiu ser reagrupado, ninguém pode sair do país, ninguém pode visitar a família, tem receio de sair e depois não voltar. Então, assim, eu tenho total empatia por essas pessoas, eu acho mesmo que isso é uma tristeza muito grande para cada um, e eu acho que isso gera um descontentamento, uma ansiedade, uma insegurança em viver no país. Em quem já chegou e está passando por isso, em quem está no planejamento lá e está pensando, será que Portugal ainda vale a pena? É isso mesmo? É isso. Então, assim, a primeira coisa que eu diria é isso para vocês, assim, eu entendo e é mesmo frustrante. Porque a gente se organiza e não quer passar por isso. Agora, sim, a gente tem visto muitas mudanças, como nós falamos no vídeo anterior, que eu falei com a Ana, todas as mudanças mais recentes aí, acho que nós falamos dos últimos 2 anos quase todos. Novos vistos, o visto para procura de trabalho, democratizou demais o pedido de visto, né? Deixou muito mais barato o pedido de visto. Mais amplo, tinha muita gente que não conseguia vir, agora consegue com ele. Passar 1 ano de rendimentos, não tinha isso, agora com visto de trabalho, procura de trabalho tá muito mais fácil. Sim, então eu acho que tem uma série de mudanças negativas e uma série de mudanças positivas. O que eu digo sempre é que você precisa entender o seu momento e a sua expectativa. No curto prazo, tudo é difícil. Quando eu cheguei, era difícil. Eu fui reagrupar a minha mãe 1 ano e 3 meses depois. O título dela chegou 1 ano e 6 meses depois. E isso há mais de 5 anos. Isso há mais de 5 anos. Eu cheguei no comecinho de 2019. Ou seja, não é muito diferente do que a gente tem visto hoje. Então, assim, o que era diferente daquela época? Que demorava, mas a gente agendava no CEF. Mas era demorado. Então, e naquela época ainda tinha umas questões um pouco pior. Naquela época tinha deportação, naquela época tinha fiscalização de turista. Então, naquela época a gente ouvia falar de, olha, pegaram um ônibus que estava levando as pessoas para trabalhar na área rural e deportou 30. Porque tá ilegal aqui. E aí você ficava assim, o que eu faço? Eu não consegui nem agendar o da minha mãe, o meu marido só para outubro, não conseguia trabalho. Então faltava muita expectativa, não tinha uma R da CPLP para eu falar, olha, eu vou pegar isso e resolver meu problema imediato. Exato. Não tinha. Então o que a gente tem visto ao longo do tempo são diversos progressos. Algumas coisas muito ruins, e até em decorrência da pandemia, que a gente não pode dizer que é culpa do governo, e outras coisas o governo não soube lidar. Não soube lidar. Então, se você precisa de alguma coisa no curto prazo, pode ser que não seja mesmo o momento de você vir, como esse que falou, olha, meu primo pediu D7, não veio agendamento, preferiu não vir. Às vezes eu sou um D7, eu já tenho uma renda própria, eu vivo bem no Brasil financeiramente de maneira estável. Eu não quero me aventurar em Portugal, não quero estar lá preocupado com uma coisa que eu não tenho preocupação aqui. Agora tem outras pessoas que falam assim, olha, ainda que eu tenha uma renda, eu não tenho sossego nesse país.
eu não tenho liberdade de ir e vir, eu não posso usar um celular na rua, eu tenho que ter um aparelho separado para usar banco em casa. Isso não é mais vida para mim. Eu prefiro ficar lá em Portugal esperando um ano para ser legalizado, mas eu vivo dentro do país. Por quê? Porque eu tenho um decreto que me regulamenta aqui, que prorroga os prazos, o governo sabe que eu tô assim por culpa dele, e eu prefiro estar lá. Para essas pessoas que falam que estão sem agendamento, ainda há a possibilidade, se for brasileiro, se for angolano, de pedir a RCPLP, certo? Sim. Assim, eu não quero ficar um ano, né? Porque quando a senhora veio também, quando eu vim, não tinha essa possibilidade. Não. Nós ficávamos mesmo um tanto de tempo ali aguardando a autorização de residência e sem nenhum documento ali para comprovar. Há essa possibilidade para quem coloca na balança e fala, ok, pode ser o meu caso, pode ser bom para mim. E para mim pode ser bom. Pelo menos tem essa saída, é claro. Sim. A gente sabe os problemas da RCPLP, a falta de reagrupamento familiar, né? Então, a questão de poder viajar aí para outros países europeus. Mas é uma alternativa uma viável. Boa alternativa. Já começa a contar seus prazos para trabalho, já para várias coisas vale. Para quem é cidadão de língua portuguesa, é uma saída. É claro, a gente entende, a pessoa veio com visto, ela quer ter a autorização de residência dela no cartãozinho, né? É uma situação... E é plausível, né? Com mais garantias. Todos nós queremos, e eu sinceramente, quero muito que exista uma forma de emitir uma autorização para as pessoas da CPLP, principalmente, que é o foco do governo. Exato. E que a gente percebe que é uma mão de obra muito mais ativa, fala o mesmo idioma, se adapta e se integra muito mais rápido. Então o governo também percebeu isso e trouxe esses benefícios, e seria muito bom que todos fossem convertidos em título, como o governo prometeu. Sim, agora prometido pelo governo atual, né? A pressa na migração, gente, é um completo inimigo. Não dá, a sua vida não estará completamente pronta, tranquila e estável em 6 meses num país novo. Existe um preparo emocional que leva para você conseguir colocar toda a sua cabeça em ordem com esse tanto de novidade. E tem coisas que a gente não consegue no Brasil, a gente não vai conseguir aqui. Eu costumava dizer que se eu levei 39 anos no Brasil e a vida não chegou na forma como eu gostaria que estivesse, eu não posso chegar em Portugal e esperar que em 6 meses a minha vida esteja resolvida. Então eu entendo a ansiedade das pessoas em querer resolver mais rápido, mas é uma questão de você pensar se vale mesmo a pena. E as pessoas que já estão aqui, estão desanimadas, que tal pôr na balança? O que era de ruim no Brasil e o que eu vim procurar em Portugal? Será que aquilo que eu vim procurar de bom em Portugal eu não achei? Eu tô com problemas com documentos, mas será que meus filhos estão numa escola pública e eu não tô pagando? Mas será que eu tenho um problema de saúde e eu tô conseguindo ser tratada num hospital público? Mas será que hoje eu consigo sair de casa, qualquer hora do dia ou da noite, usar o meu telemóvel, o meu celular, em qualquer lugar, sem ter medo? Será que eu tenho filhos jovens que eu consigo deixar sair, volta para casa 2, 3 da manhã e eu não tenho a mesma preocupação? Então eu acho, Ana, que as pessoas precisam colocar na balança. Para todos os casos, você que está ainda planejando a vinda para cá, está de olho para qual país você quer, para quem já está aqui, precisa sempre ser ponderado tudo isso, principalmente quando tem uma família envolvida, né? Eu acho que... Nós temos uma tendência a esquecer o ruim com muita facilidade e lembrar do bom, principalmente na migração. E eu percebo muito isso. Eu atendo as pessoas, eu tô aqui há 2 anos, não sei porque eu saí do Brasil. Então assim, porque o que é ruim, a gente tem uma tendência a esquecer. O meu marido tem um amigo francês. Veio, pandemia, as coisas eram difíceis, e aí o que ele fala eu decidi ir para Portugal, respirar novos ares, mas depois eu percebi que eu estava sentindo falta da minha casa, que eu estava sentindo falta da minha vida lá, da minha família, e voltou, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Então eu acho isso muito importante hoje de conscientização. Ninguém é fracassado por fazer isso. Na verdade, somos sempre muito vitoriosos por ter tido coragem de dar o passo para outro e de dar o passo para voltar. Sim. Né? Então analisa bem se para você é o momento. Sim. E eu acho que é importante pontuar também, eu entendo o desânimo de todas essas pessoas, mas deixar claro que não é uma coisa que está acontecendo só agora, porque eu vejo que muita gente fala, mas bem na minha vez...
Não, a gente que tá aqui há mais tempo, eu tô chegando aí aos meus 3 anos aqui. A senhora já tem mais de 5 anos aqui e também passou por tudo isso, de ficar aí 1 ano de espera de documentação para os reagrupados. Então não é algo novo, é algo que com todas essas mudanças que têm acontecido, principalmente a mudança aí do governo, fim do CEF, início da AIMA, força-tarefa que é tão prometida e que tá aí para começar em setembro, essa nova promessa aí do governo. E também pelo boom da pandemia, né, Ana? Exato. Portugal nunca recebeu tanta gente quanto recebeu da pandemia para cá. Exato. Na pandemia parou tudo, então um monte de processo ficou parado, se acumulando. Quando abriu, muitas pessoas chegaram, né? O volume era muito grande. Exato. Às vezes eu vou nas finanças, eles falam para mim que eles recebiam as pessoas que chegavam do aeroporto e iam direto para as finanças fazer NIF. O volume que eles não davam conta daquela quantidade de gente. Hoje entrou numa estabilidade, principalmente do nosso povo, dos brasileiros, já está bem mais estável, mas teve um boom Sim. tão grande e é um país muito pequeno. Exato. Para dar conta de tudo isso. E aí isso. a gente vê toda essa insatisfação com a questão de aumentos, houve aumento, a gente pegou um período aí com guerras acontecendo, guerras que são importantes aqui para a economia do país. Aumento do custo de vida em decorrência da guerra. Exato. Uma série de mudanças. Então, é isso. Eu também me solidarizo muito com quem está passando por toda essa situação. Saiba que estamos aqui na mesma energia, torcendo para que tudo isso aí, para que essa força-tarefa realmente funcione do jeito que tem sido prometido, que agora finalmente deve sair do papel e das promessas, né? Tem vídeo de atualização sobre a greve da AIMA aqui no canal. Tem vídeo de atualização sobre a força-tarefa mesmo. E eu sei que é desanimador. Para você, então, que faz tudo certinho, chega aí, é colocado numa fila de espera, né? Assim, sem previsão de datas. Tem que contratar advogado para fazer uma coisa que deveria ser uma coisa administrativa, que deveria ser tranquila de fazer. É isso, assim. E, na verdade, o que acontece? Se a gente esperar uma resposta do governo, a gente pode esperar sem contratar ninguém. Sim. Então, como muita gente tem esperado, como as coisas já mudaram tantas vezes, muita gente está esperando. Mas é isso, tudo vai depender da sua pressa, da sua necessidade. Contratar ou não alguém e fazer buscar CPLP isso, ou não. fazer CPLP ou não. Vai depender da sua necessidade, única e exclusivamente. É isso, mais do que nunca é hora de ficar bem informado, atualizado de tudo, atento a tudo que está acontecendo, porque as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida. Eu agradeço a doutora Edilene Galberto novamente por estar aqui com a gente. Muito obrigada, é sempre um prazer recebê-la aqui. Um prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite e é sempre um prazer trazer mais informações para esse público e que a gente consiga levar isso para mais pessoas e que aos poucos a gente consiga também observar essas mudanças de Portugal, porque eu acredito muito de que é uma transição necessária que o país está passando para que a gente consiga ver um avanço e uma evolução grande em tudo isso. Que bom, eu também sou esperançosa aí com os próximos passos. Te convido a se inscrever aqui no Posso Te Mostrar. Se você ainda não conhece nosso conteúdo, a gente tem sempre informações, notícias bem quentinhas aí para você. E te convido também a conhecer as redes da doutora Edilene Galberto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!